Olá, muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Esse é um estudo de toda a Bíblia e agora chegamos aos livros de 1º e 2º Samuel. A partir do capítulo 16, versículo 1, passamos a estudar a vida do rei Davi, o maior rei que Israel já teve e um dos grandes exemplos para nós nas Escrituras. Quando comparamos Saul e Davi, vimos que eles foram totalmente opostos num ponto. O grande problema de Saul foi que ele não obedeceu a Deus. Em 2 ocasiões ele o desobedeceu descaradamente. Em nosso primeiro contato com Davi nas Escrituras, vimos que o seu ponto forte era ser um homem segundo o coração de Deus. Portanto, a vida de Saul é o que podemos chamar de a unção do desobediente. Essa unção não dura muito. Está muito claro nas Escrituras que a chave para manter a unção do Espírito Santo é a obediência. Você já reparou no que Jesus disse na última ceia? Ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Espírito. Lemos no livro de Atos que Deus dá o Espírito Santo àqueles que o obedecem. Portanto, a unção do desobediente não tem como durar. Por isso que Saul não durou como rei. Com Davi nós temos o exemplo da unção do obediente, e essa é outra história. Estudamos por que ele foi um exemplo. Na minha opinião, o exemplo de Davi atingiu o seu auge no capítulo 7 de 2 Samuel, onde lemos sobre o seu reino eterno. Nesse capítulo vemos que Davi tinha no seu coração construir uma casa para Deus. Ele vivia num palácio de cedro e queria construir um grande palácio para Deus que ainda vivia naquela tenda dos tempos do deserto. O profeta Natã foi até Davi e disse que Deus não queria que ele construísse uma casa, porque Deus ia construir uma casa para Davi. A casa que Deus ia construir seria um reino eterno. Davi ia possuir uma dinastia, uma sucessão de filhos que reinariam sobre Israel. É claro que o Messias iria entrar nessa sucessão e o seu reino não teria fim. O capítulo 7 de 2 Samuel é uma descrição desse reino. Quando Davi ouviu essas palavras, fez uma linda oração dizendo, ah, Senhor Deus, porque o Senhor derramou tantas bênçãos sobre uma pessoa tão sem importância como eu, além de tudo que o Senhor já fez, ainda fala sobre dar-me um reino eterno. Ah, Senhor, o que mais eu quero dizer? O que mais eu posso dizer? O Senhor sabe como eu sou. O Senhor está fazendo tudo isso porque o Senhor prometeu e porque quer assim. Davi entendia aquilo que o apóstolo Paulo iria dizer na sua carta aos Romanos no Novo Testamento, que não é por causa dos nossos merecimentos, nem por causa das nossas obras que Deus nos abençoa por causa da sua graça. Quando chegamos ao capítulo 11 de 2 Samuel, inicia-se uma outra fase na vida de Davi. Esse período foi um dos mais longos e difíceis para ele. É quando Davi, que tinha sido um grande exemplo, torna-se um alerta. Davi cometeu o pecado do adultério e de assassinato. E por um ano inteiro tentou encobri-los de todo mundo. Quando você chega a esse capítulo de Davi, o pecador, você não consegue deixar de se perguntar, como um homem segundo o coração de Deus que queria fazer toda a vontade de Deus pôde cair? Como um homem de Deus, como era Davi, cai assim desse jeito? Quando estudamos o pecado de Davi, vemos que há várias explicações e razões para os seus pecados. Primeiramente, Davi pecou porque era um homem. Apesar de ser um homem de Deus, ele estava sujeito a pecar e a fracassar espiritualmente. De acordo com as Escrituras, todos estão sujeitos à tentação. E de acordo com o Novo Testamento, nós nunca perdemos essa tendência para o pecado. O apóstolo Paulo, que também era um homem de Deus, afirmou no capítulo 7 de Romanos o seguinte, o pecado habita em mim. Isso é uma lei espiritual. Portanto, estamos sempre sujeitos a cair. Davi também pecou e, de acordo com 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, ele pecou porque estava fora da vontade de Deus. No versículo 1 de 2 Samuel, capítulo 11, nós lemos assim, na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel. Destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Era a época em que os reis deveriam estar liderando seus exércitos nas batalhas. E Davi ficou em Jerusalém.
Ele mandou outra pessoa no seu lugar para comandar o exército. Creio que sair da vontade de Deus, como Davi fez, nos torna vulneráveis à tentação. Também creio que Davi pecou porque estava no auge do sucesso. O apóstolo Paulo fez a seguinte afirmação: sei passar necessidade, também sei ter abundância. É necessária muita maturidade espiritual para passar necessidade. E talvez seja necessária ainda mais maturidade para ter abundância. Uma vez eu ouvi Chuck Colson, um líder de um importante ministério, falar para 150 homens e suas esposas que trabalhavam em regime de tempo integral nas prisões com ele. Quando Chuck Colson pensou no ano que estava se aproximando, ele pediu: orem por mim nesse ano que se inicia para que Deus me mostre como ter abundância. Na prisão eu aprendi como passar por necessidade. Quando iniciei a minha vida com Cristo, muitas pessoas ficaram céticas a esse respeito. Hoje, quando falo, os elogios se manifestam. As pessoas até me aplaudem. Os jornais falam coisas boas a meu respeito. Dizem que todo o país está em débito comigo. Da última vez que passei por abundância, eu não me saí muito bem. Foi quando estava na Casa Branca. Eu não sabia passar por aquela situação. Àquela altura da minha vida espiritual, eu estava começando a passar pela abundância. Orem por mim, para que eu saiba passar pela abundância. Orem para que Deus me mantenha humilde. Você já percebeu que é nos tempos de abundância que nos tornamos mais vulneráveis? Faça uma retrospectiva da sua vida espiritual. Pense em que momentos você mais cresceu espiritualmente. Não foi nos tempos de dificuldades, quando você passava por necessidades que teve que depender de Deus? Pensando no seu passado, você percebe que quando estava tudo bem foi o tempo que em você esteve mais vulnerável? Davi pecou quando tudo ia muito bem, quando ele estava no auge do seu sucesso como rei. Acho que isso o deixou vulnerável. Lemos que, enquanto o exército de Davi estava tomando a cidade de Rabá, Davi saiu na varanda e viu uma linda mulher tomando banho. Ele quis o que viu. Ele era o rei e podia ter tudo o que quisesse. Ele quis aquela mulher e a tomou. O adultério de Davi foi muito sério. Leia essa história com atenção. Batseba parecia amar sinceramente seu marido Urias. Ele era um dos comandantes do exército de Davi e estava atacando a cidade de Rabá, lutando a luta de Davi. Você provavelmente já conhece essa história. Quando Davi descobriu que Batseba tinha engravidado, mandou que seu marido voltasse da batalha. Ele tentou fazer com que Urias fosse para casa e dormisse com Batseba, mas Urias era um soldado tão leal que não conseguia fazer isso. Davi até embriagou Urias para fazê-lo ir para casa e dormir com a sua mulher, mas Urias recusou-se. Ele disse: meus homens estão lá no campo, não seria certo eu dormir com minha mulher. Quando Davi percebeu que não havia nada que fizesse Urias ir para casa e dormir com sua mulher, escreveu uma mensagem para seu general Joabe e a mandou pelo próprio Urias. Isso mostra como Urias era um homem de confiança. Aparentemente ele não abriu, nem leu a mensagem. A mensagem dizia: quando você atacar a cidade amanhã, ponha Urias na linha de frente de ataque e tire a sua retaguarda, para que ele seja morto. Não passou muito tempo e o general enviou uma mensagem ao rei dizendo: atacamos a cidade e fomos até o muro. Joabe deu a seguinte instrução ao mensageiro: quando o rei se irritar com você e disser: por que vocês se aproximaram tanto do muro? Não sabem que foi assim que Abimeleque morreu? Que uma mulher jogou uma pedra de moinho na sua cabeça? Tudo que você tem a dizer é: Urias, o heteu, morreu. E o rei entenderá. Urias foi morto. E Davi, portanto, não era só culpado de adultério, como também de um terrível assassinato porque matou um dos seus valentes. Urias era tão leal a Davi como Ruth, Noemi e Jonatas a Davi. Davi traiu a lealdade de Urias e era culpado de adultério, de assassinato. Davi era culpado de viver uma mentira. De acordo com a história, Davi encobriu seu pecado por um ano inteiro. Ele pensou que ninguém descobriria. Só ele saberia, e talvez o seu general de confiança Joabe.
Se você estudar os Salmos de Davi que falam sobre as consequências daquele pecado, perceberá que esse foi o ano mais triste da vida de Davi. Davi foi o grande pregador. Ele pregava para o que chamamos de a grande congregação. Como já destaquei antes, ele escreveu metade do inário do povo de Deus, o livro de Salmos. Davi amava reger o coral dos levitas e aquela orquestra de 4.000 sacerdotes tocava instrumentos musicais que ele próprio havia confeccionado. Ele amava conduzi-los em adoração e louvor. No Salmo 51, em que Davi confessa seu pecado, ele conta que durante um ano inteiro não pregou. Durante um ano inteiro ele não louvou a Deus. Imaginamos que durante aquele ano inteiro ele não tenha orado também. Deve ter sido um ano muito, muito difícil para Davi. No Salmo 32, ele diz que durante um ano inteiro ele se manteve em silêncio e recusou-se a confessar o seu pecado. Sua força secou como a água que evapora num dia de verão, porque a mão de Deus pesava sobre ele. A culpa de Davi o deixou doente. Mas um dia ele diz no Salmo 32, confessei-te o meu pecado, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ele acrescenta, bem-aventurado a quem o Senhor não atribui pecado, em cujo espírito não há engano. Ele falou dessa bênção do perdão e ainda disse, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Em outras palavras, Davi disse que o povo de Deus deveria orar, pedindo a bênção do perdão. Isso quer dizer que o povo de Deus não peca? Claro que peca. O exemplo de Davi mostra isso claro. Não há dúvidas quanto ao fato de Davi ter sido um homem de Deus, mesmo tendo caído e pecado. A importância é que Davi se arrependeu. O Salmo 23 é o preferido de muitas pessoas porque ele apresenta uma filosofia de vida completa. Quando você o entende, descobre que ele ensina a viver, ensina a morrer e a errar. Davi lidava com essas três coisas. O Salmo 23 nos mostra isso. Acredito que esses capítulos de 2 Samuel, onde lemos a história das terríveis consequências do pecado de Davi, também nos mostram que Davi sabia como errar corretamente. Nos capítulos 11 a 18 e nos salmos que foram escritos durante aquele período, Davi nos mostra como viver, como morrer e como errar. Exatamente. É perfeitamente possível que um homem de Deus erre. A vida de Davi é exemplar porque ele nos mostra como errar corretamente. No capítulo 11 de 2 Samuel, você lê todos os horríveis detalhes do pecado de Davi. Depois, no capítulo 12, um corajoso profeta chamado Natã comparece perante o rei e o tribunal real. Naquela época era costume apresentar ao rei um conflito que estivesse acontecendo. Nesse tipo de tribunal, o rei também fazia o papel de juiz. Também era costume contar pequenas histórias. Assim, o profeta Natã contou uma história para esse tribunal real. Ele contou que havia um homem muito rico que tinha muitas ovelhas no seu rebanho. Em frente à sua casa morava um homem pobre que tinha apenas uma ovelhinha. Esse homem pobre amava sua ovelhinha. Ele era o animalzinho de estimação de seus filhos. Ela comia do seu prato e bebia do seu copo. O homem rico recebeu um convidado em sua casa e não queria matar nenhum de seus animais para oferecer ao convidado. Ele atravessou a rua e pegou a ovelhinha do homem pobre e a abateu para oferecer ao seu convidado. Quando Davi ouviu a história de Natã, disse, esse homem não é digno de viver, ele morrerá pelo que fez. Natã aponta o dedo para Davi e diz, você é esse homem. É de você que eu estou falando. Você é rei de Israel e tem tantas mulheres. Tem toda a riqueza que pertenceu a Saul, e Deus ainda te protegeu das mãos dele. E se tudo isso não fosse suficiente, Deus ainda daria a você qualquer coisa que você quisesse. Mas Urias tinha apenas uma mulher, e você a tomou, e você o matou. Bem ali na frente de todo o tribunal, Natã confronta e acusa Davi do seu pecado. É aí que o livro de 2 Samuel oferece o conteúdo histórico para alguns dos melhores salmos de Davi. No Salmo 51, Davi confessou todo o seu horrível pecado. Se você tiver pecado e não souber como confessar, leia o Salmo 51. Leia-o numa tradução que você entenda bem e deixe que a oração de Davi, nesse salmo, seja a sua confissão. Se fizer isso, aprenderá a confessar o seu pecado. Davi confessou, mas esse pecado tinha consequências e ele foi punido. Ele foi disciplinado por causa do seu pecado.
Natã previu essa disciplina. Lendo o capítulo após capítulo do livro de 2 Samuel, você vê a profecia de Natã se cumprindo. À medida que você vê Deus disciplinando Davi, é quase como se Deus o estivesse açoitando. Depois de alguns capítulos você tem a vontade de dizer, chega, chega, Senhor, ele não vai mais aguentar. Mas Deus continua a mandar mais açoites sobre esse homem. Natã foi bem claro na sua profecia. Ele disse, Davi, você pecou contra a sua família. É aí que Deus vai punir você. Natã continuou, o primeiro açoite será que a criança que você e Betseba geraram morrerá. Em cumprimento à profecia de Deus, a criança adoeceu. Davi caiu com o rosto em terra e por 7 dias e 7 noites orou, jejuou e rogou a Deus. Mas a criança morreu. Quando ela morreu, os servos de Davi temeram contar para ele devido ao modo como ele tinha reagido antes da morte dela. Davi os ouviu cochichando e perguntou, ela morreu? Eles disseram, sim. Então Davi levantou-se, lavou-se, penteou o cabelo, trocou de roupa e comeu uma boa refeição. Depois, ele foi para o tabernáculo e adorou. As pessoas não entenderam sua atitude e disseram, não dá para entender. Enquanto a criança estava viva, você jejuou e orou. Quando ela morreu, você celebrou. Davi mais uma vez mostrou sua grandeza. Ele disse, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque pensava, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, de modo que viva a criança? Mas agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei fazê-la voltar? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Esse texto é um grande consolo para qualquer um que tenha perdido um filho. Creio que essa história está nos dizendo que quando Deus leva a vida de um filho, não deve existir dúvida quanto ao destino eterno dessa criança. Davi expressou sua forte esperança quando disse, eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Como pastor, já dirigi mais de uma cerimônia fúnebre de criança e compartilhei com os pais essa história. Ela tem servido como consolo e esperança para aqueles pais. Quando você lê a história das consequências do pecado de Davi, percebe a grande diferença na sua reação quando da morte de seu filho Absalão. Quando Davi recebeu a notícia de que seu filho Absalão tinha morrido, sua dor não tinha limites. Ele disse repetidas vezes, meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu tivesse morrido por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Davi chorou tanto por seu filho que o seu general disse, acho que se Absalão tivesse sobrevivido e todos nós tivéssemos morrido, ele ficaria bem. Absalão tinha iniciado uma revolução contra seu pai, porque Davi reagiu de um jeito com a morte de Absalão e de outro com a morte de outro filhinho. Para mim a resposta é óbvia. Davi sabia para onde seu nenê tinha ido e ele sabia que iria encontrá-lo novamente. Eu acho que Davi não podia dizer a mesma coisa a respeito de Absalão. Acho que foi por isso que ele chorou tanto quando ele morreu. E as consequências continuaram pelo capítulo 13 em diante. Davi tinha um filho chamado Amnon e uma filha chamada Tamar. Amnon estuprou Tamar. Então o seu filho Absalão, que era a menina dos olhos de Davi, matou Amnon, seu irmão. Absalão então fugiu para salvar sua vida e tornou-se um foragido. Você está vendo as consequências do pecado de Davi em sua família? Quando lemos esses capítulos, torna-se impossível não perceber as terríveis consequências do pecado dele. Lemos que Davi desejou a companhia de seu filho Absalão. Ele teve saudades de Absalão, que teve que fugir depois que assassinou seu irmão Amnon. Finalmente, Absalão foi trazido de volta graças a algumas manobras por parte do general Joabe. Quando Absalão voltou, Davi cometeu outro grande erro. Ele não conseguiu perdoar Absalão completamente. Davi disse, torne para sua casa e não veja minha face. Com isso, Davi alienou seu filho Absalão permanentemente. Então Absalão iniciou uma revolução contra seu pai. Durante 4 anos, Absalão, que era tão bonito quanto Davi, estacionava sua carruagem, último tipo, junto aos portões da cidade. Quando as pessoas chegavam trazendo suas causas para serem julgadas pelo rei, Absalão dizia mais ou menos assim, olha, o rei não tem gente para atender vocês, ele não tem pessoal para ajudar vocês, mas se eu fosse rei, eu faria questão que suas causas fossem tratadas justamente.
Quando as pessoas o reverenciavam, Absalão recusava a reverência e procurava mostrar humildade, apertando as mãos das pessoas. Ele fez esse joguinho político durante 4 anos e conquistou o coração de todo o país. Depois de 4 anos, ele pediu permissão a seu pai Davi para oferecer um sacrifício e cumprir um voto que havia feito. Então, a partir da cidade de Hebrom, Absalão iniciou uma revolução contra seu pai. Davi viveu alguns dos dias mais difíceis de toda a sua vida quando soube que seu filho tinha colocado toda a nação contra ele. Quando você lê todas essas tragédias na vida de Davi, vê também a grandeza desse homem. Por exemplo, quando Davi estava partindo de Jerusalém, veio um homem chamado Simei, que passou a segui-lo pelo alto dos montes, amaldiçoando, jogando pedras e dizendo coisas horríveis sobre ele. Abissai, um dos homens de confiança de Davi, disse: Por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Teria sido fácil para Davi dizer: Tudo bem, vá lá e faz isso. Mas Davi disse: Deixa-o amaldiçoar. Talvez Deus o tenha mandado me amaldiçoar. Eu mereço. Deixa-o amaldiçoar. E assim, enquanto Davi saía do vale, esse homem o amaldiçoava e jogava pedras nele. Mais tarde, no livro de Reis, vemos que no seu leito de morte, Davi disse a Salomão: Lembra-te de Simei? Eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria a espada. Mas agora, não o tenhas por inocente. És homem sábio, e bem saberás o que has de fazer. Salomão então mandou matar Simei. Naquele tempo os conselheiros eram pessoas muito importantes e valorizadas. Davi tinha um conselheiro chamado Aitofel, um homem muito sábio. Ele foi como um pai para Davi. Mas Aitofel traiu Davi e aconselhou Absalão a levar todas as mulheres de Davi para o terraço do palácio para forçar o seu pai a sair para lutar antes que estivesse pronto. Lá, à vista de todo Israel, Absalão deveria estuprar todas as mulheres do rei, uma de cada vez. Absalão seguiu o conselho de Aitofel. Quando Davi ficou sabendo dessa atrocidade, que tinha sido o conselho de seu querido amigo, o homem que ele considerava como pai, que tinha aconselhado seu filho a tomar as suas mulheres, Davi escreveu o Salmo 55. Leia esse salmo e veja como o coração de Davi estava cheio de horror, abatimento e angústia. Aquela notícia abalou seu coração. Apesar de tudo isso, Davi ainda teve uma incrível vitória militar. Mas antes de dar a estratégia de batalha às suas tropas, Davi os instruiu a não fazerem nenhum mal ao jovem Absalão. Creio que o último açoite de Deus sobre Davi foi quando ele soube que Absalão tinha sido morto na batalha. Talvez Davi soubesse que Absalão morreu em consequência dos pecados que Davi mesmo cometera, e por isso ele gostaria de ter morrido no lugar de Absalão. O que Davi nos mostra exatamente como lidar com o erro e o fracasso espiritual e moral. O segredo é confessar os pecados. Por isso, depois de tudo, temos as palavras do Senhor Jesus que disse: Agora vá e não peques mais. Que lição importantíssima! Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.